estudar, compreender aquilo que as pessoas chamam de espiritualidade, que na verdade, tá? Vamos tirar esse rótulo de espiritualidade, que isso é uma baita bobagem, e vamos chamar do seguinte: você tem 5 sentidos. Então você ouve, né, os ouvidos, você vê, tem os teus olhos, você sente o gosto, certo? Você sente o cheiro, você tem o tato, o toque. Quando você toca, você sente a temperatura, sente a textura, tem cabelo, tem pele. São 5 sentidos. E esse sentido de tomar consciência do que está ao meu redor é apenas mais um sentido que nesse momento da nossa evolução como seres humanos ainda não dominamos. Ainda não temos conhecimento, ainda não é nos dado uma naturalidade. Então imagina que em algum momento da evolução as crianças vão nascer, vão crescer e assim como elas aprendem a falar, a ouvir, a ver, a tocar, por exemplo, como assim aprende a tocar, Paulo? Quando você é criança ou quando você tem um filho, você não educa o teu filho para que ele não coloque o dedo na tomada? Lembra disso, quem já teve filho pequeno? Você educa teu filho quando ele está um pouquinho maior para ele não colocar a mão numa panela quente, num espeto de churrasco, numa forma que está no forno. Percebe? Você educa até para o tato. E é uma coisa tão simples, tão boba, que a maioria de nós sequer percebe. Então, em algum momento da evolução humana, nós vamos também ser educados a como é que eu tomo consciência da presença daqueles que não estão nesse momento num corpo físico. Porque essa não é a nossa condição material. Essa é uma condição momentânea. E isso você sabe. Afinal de contas, você nasce e morre. Então, não estou falando nenhuma novidade. Então, aquele que não está num corpo, ele está na condição natural dele. Eu que estou num corpo físico, estou numa condição transitória, momentânea. Percebe? O diferente não são eles, somos nós. Que louco isso, né? Então, ó, meu cabelo aqui tá horrível aqui. Então, gente, assim, ó, em algum momento da evolução, a gente vai nascer, crescer e ser educado para perceber isso. Você não sabe perceber isso, você não sabe como perceber isso, basta você começar a prestar atenção no teu corpo. O teu corpo eu chamo isso de um monitor cardíaco. Sabe aquele monitor que coloca os fiozinhos na pessoa lá no hospital e fica acelera o batimento cardíaco, se baixa, ok? O teu corpo é isso. O teu corpo é um monitor onde você percebe a influência ou qualquer contato. Como é que a gente percebe isso? Primeiro, fisicamente. Tá? Então, olha só, no caso da Clélia, ela se queixava de um barulho, um zunido no ouvido esquerdo, um outro som que parecia um coração batendo no outro ouvido. Agora não sei qual que era o direito, qual que era o esquerdo, mas quem assistiu ao vivo sabe. Ela tinha 2 barulhos diferentes. Um parecia um coração batendo e outro um zunido, que ela dizia que às vezes parecia uma buzina de trem e às vezes parecia aquele barulhinho da fluorescente, sabe? Que fica ligado e fica zunindo e não para nunca. Então ela tinha essa presença. Percebe como aqui o corpo dela está comunicando, está dizendo para ela, olha, tem algo aqui. E mais, tem algo diferente. São 2 coisas diferentes. Então isso acontece com você, às vezes, quando você tem uma angústia no peito, né? Ontem trabalhei com uma terapia onde a pessoa tinha uma pressão terrível no peito. Outras pessoas têm uma dor do nada que vem na nuca, na cabeça, no braço. Tudo isso está ali para te dizer algo, para contar uma história. Às vezes sobre você, às vezes sobre o desequilíbrio emocional seu, sobre um momento traumático seu, às vezes para dizer, olha, aqui tem mais alguém com você que precisa ser visto e acolhido. Esse é o primeiro ponto, né? Então aqui já aprendemos a questão do sentido, aprendemos a questão de como eu percebo isso. Como é que você sabe que uma outra pessoa, vamos chamar de espírito para as pessoas entenderem, está se aproximando e está tentando te mostrar algo que está acontecendo com ela? Sabe aquele dia que você está bem, está tudo tranquilo e do nada vem uma tristeza? Ou do nada vem uma ansiedade? Ou do nada você se sente com raiva? Ou do nada uma pessoa começa a conversar com você e vocês começam a discutir inexplicavelmente?
Então prestem atenção nessas mudanças repentinas de estado de humor, de estado emocional. Então eu me sinto super bem, do nada eu me sinto muito triste. Cara, minha vida tá perfeita, tá tudo dando certo. E hoje eu acordei sem energia, acordei triste, acordei... sabe, tem algo horrível aqui. Só que não tem uma explicação lógica. Você não brigou com os filhos, você não brigou com o marido, você não tá ferrado, sei lá, com as contas, com as finanças, entende? Tá tudo em ordem, mas o sentimento dentro de você não tá condizente com a tua vida e com a tua realidade. Esse é um bom indicador de que algo de um outro plano, de uma outra dimensão está persistindo, está conectando com você. Tá? Hashtag saquei, pegaram até aqui. A gente está fazendo uma escada, né? Eu já falei aqui três degraus dessa escada. O próximo degrau dessa escada, olha, eu tomei consciência no corpo, eu tomei consciência da mudança de humor. O próximo degrau é eu saber que algo precisa ser concluído. Se existe alguém que está em conexão comigo, é porque essa pessoa não pôde fazer o que o Bert Hellinger vai chamar de liberados estamos concluídos. Ou seja, presta atenção na frase do Hellinger, tá? O Hellinger, para quem não sabe, é o pai das constelações, Bert Hellinger. Ele fala, liberados estamos concluídos. Ou seja, quando eu concluo algo, quando eu finalizei algo, eu estou liberado disso. Então, aquilo que eu falei na live mais cedo, uma criança que precisa nascer, e houve um aborto, ou a mamãe perdeu esse bebê, essa criança precisa nascer. Enquanto ela não nascer, ela não consegue seguir adiante. Então, uma mãe que tem um filho que acabou de nascer e morreu no parto, essa mãe não vai descansar, ela não vai ir para seguir o seu destino. Por quê? Porque na alma dela, ela deu à luz a uma criança, a um filho, e essa mãe se sente na necessidade de o que seria concluir aqui. Não apenas trazer ao mundo esse filho, mas dar a ele condições para que ele siga para a vida. Isso é regra, Paulo? Não, não é regra. Pode acontecer de uma mãe morrer no parto e seguir livre. Por quê? Porque a alma dela e a alma do filho já tinham aquilo como um caminho, como um plano, como um projeto de existência, onde todo o propósito era eu vou permanecer na vida até que eu possa te dar a luz. Quando você chegar, eu vou partir. Tá tudo bem. Então, gente, não é regra, mas pode acontecer. Mas o grande normal é que uma mãe, um pai, alguém que trouxe um filho, ou que tem uma preocupação com um filho ou com alguém, não consegue descansar enquanto ele não vê que esse filho, que a família está segura e segue tranquila adiante. Então aqui nós tivemos mais um degrau. Qual é o degrau que nós tivemos aqui? Enquanto não houver a conclusão na nossa vida, se eu morrer agora, e se eu não tenho um sentimento de que tudo na minha vida está concluído, eu não consigo descansar. Por isso também, agora me veio um outro pensamento, que é aquela coisa que as pessoas que morrem e são muito apegadas ao material, a alma delas não descansa. Você já ouviu falar sobre isso? A pessoa morre e a alma dela não descansa. E aí a família também não consegue fazer nada com os bens que ficaram. Então o cara tem uma fortuna, tem muitas terras e aquilo trava tudo, o inventário não sai, aquilo vira um caos, se arrasta por anos. Por quê? Porque aquele indivíduo, que era o dono, ele não conseguiu desapegar. E aí ele não aceita a morte ou nem toma consciência da morte. Tá? Vamos agora ao próximo degrau. Qual é o próximo degrau? Tomar consciência de que estou morto é necessário. Nem sempre aquele que faz a transição, que deixa o mundo dos encarnados e vai para o mundo que nós chamamos de mundo espiritual, o mundo dos mortos, tem consciência que houve essa passagem. E muitos deles continuam buscando conversar, buscando fazer negócios, buscando realizar tarefas, obrigações, achando que ainda estão coordenando tudo que era deles, porque não perceberam que estão no mundo espiritual ou dos mortos. Isso é possível, Paulo? Sim. Isso não só é possível, como é muito recorrente. Então, se eu estou falando isso para você, eu também estou te dizendo como você resolver isso. Quando você diz para um espírito assim, você não está mais no mundo dos vivos, você está no mundo dos mortos. Nossa, isso é como você trazer ele à consciência. Entende? Porque se eu falar para você que está me assistindo agora, pensa, presta atenção no que eu vou te dizer. Olha aqui nos meus olhos, olha aqui.
Eu sei que você está aqui no Instagram agora, você está me vendo. Mas olha só, isso aqui tudo não é real, isso aqui está acontecendo só na tua mente. Você não está mais no mundo dos vivos, você está no mundo dos mortos. Nossa, o que foi isso? Como assim? Percebe? E você sabe que você está vivo, mas se tinha alguém que estava entre os mortos com você agora, nesse momento ele já tomou consciência. Basta isso. Tá? Então, tomar consciência. Por quê? Porque existe uma lei universal da criação, e de tudo que nos criou que diz: aqueles que estão entre os mortos não podem permanecer entre os vivos, sem a nossa autorização. Então, muitas vezes, quando a gente deixa um espírito desse se aproximar, eu estou dando autorização. Então, quando eu penso em raiva, em ódio, em tristeza, quando eu fico remoendo, lambendo minhas próprias feridas, eu estou dando permissão. Porque é a mesma coisa quando você está numa sala cheia de gente e você começa a falar só de problemas. Quem é que vai começar a conversar com você? Pessoas que só pensam em problemas. Sabe aquela pessoa, toda família tem uma pessoa que é porta-voz da tragédia. Aquela pessoa que adora noticiário, que não sai do Facebook, que está sempre ali, ó, desculpa a palavrão, tá, gente? Mas toda a merda que acontece no mundo, a pessoa é a primeira a esparramar e contar para todo mundo sair noticiando. Não tem alguém assim na sua família? Toda família tem um porta-voz da tragédia. E essas pessoas, que tipo de pessoas elas conversam? Quem é atraído para a conversa delas? Quem tem assunto para falar com elas? Quem pensa em tragédia. Quem olha para o mundo como uma tragédia. Então, de novo, o que eu falei ao vivo lá mais cedo, o que acontece entre os mortos acontece entre os vivos, o que acontece entre os vivos acontece entre os mortos. É pena que poucas pessoas conseguem ver energeticamente isso. Mas hoje já existem maneiras de fotografar e até de filmar alguns chamam de aura, de energia, de corpos espirituais, mas também tem a ressonância, ou seja, a energia que emana do teu pensamento. E, gente, isso vai metros, mas metros de distância. E essa nuvem negra que a Josi está falando aqui é exatamente isso. O meu pensamento, ele é como um transmissor de rádio. Sabe rádio? Você escuta rádio ainda ou você só ouve música no Spotify? Bom, no meu tempo, eu sou quarentão, a gente adorava ouvir rádio. Tinha FM, tinha AM. E aí tinha uma emissora, né? Normalmente tinha um estúdio no centro da cidade, em algum lugar alto da cidade, onde os caras tinham uma antena. Então, saía ali pelo microfone, entrava no estúdio, captava a voz, saía por um cabo, um fio físico, ia até uma antena, e nessa antena aquela onda, uma onda, né, de som, de vibração, chegava até o rádio do teu carro, até o rádio da tua casa. Sabe qual é o transmissor? E, gente, não sou eu que estou falando, é a ciência. Sabe qual é o transmissor mais poderoso que existe no mundo? Que o teu cérebro, isso aqui que está dentro dessa cachola, é o equipamento de transmissão de ondas mais poderoso que existe no planeta Terra até hoje. Nenhum transmissor, nada que foi inventado, consegue transmitir ondas com tamanha precisão, com tamanha força e amplitude quanto o teu cérebro humano. Hashtag saquei? E sim, a nossa nuvem negra é o reflexo disso. Tá? Então estávamos falando de mortos e agora eu falei. E aí eu reafirmo a frase da hashtag saquei, que é: o que acontece no mundo dos mortos acontece no mundo dos vivos. Tá? Quem que entendeu, quem que pegou essa sacada aí? Falamos aqui sobre todos esses degraus, né? Os últimos deles foi que eles não sabem que estão mortos muitas vezes. E aí eu falei da lei que não permite que aquele que está morto permaneça dentro do mundo dos vivos sem estar conectado a um corpo físico vivo. Eles não têm como permanecer. Só que essa conexão se dá pela tua autorização. E aí eu expliquei que a tua autorização vem desse campo de energia. E eu expliquei o quão poderoso a mente é em termos de onda de informação. Paulo, se eu estou sentindo o meu corpo, sei lá, uma dorzinha nas costas que não é minha, que não tem explicação, não dormi em cima do braço, não dormi mal, tem essa dor aqui, todo dia vem, já faz meses, eu nem lembro quando isso chegou. Paulo, às vezes eu estou tão bem, acordo, a minha vida está tudo certo, tenho um marido maravilhoso, tenho filhos maravilhosos e acordo completamente sem energia, totalmente triste.
Estou percebendo que eu acho que tem uma conexão aqui. Paulo, o que eu poderia fazer para me liberar disso? É simples. Tomar consciência, dizer para esse que está com você que ele não tem a permissão, não lutar contra ele, nunca lutar contra ele, mas acolher. Entender que ele está aí porque algo precisa ser concluído. E aqui todas as explicações agora vão se fechando, se conectando, todos os degraus, né? Que essa pessoa, que esse espírito precisa concluir, precisa ser visto, precisa ser trazido à consciência. E aí o que você faz? Eu estou te dando o protocolo, estou te dando a técnica aqui de como se trabalha com isso, tá? Você simplesmente pede para que todos os ancestrais, todos a família, mesmo a família encarnada ou a família espiritual se faça presente, que possa acolher aquele destino do jeito que foi, como foi e honrá-lo. Quando tudo isso é acolhido, a própria família, em cada família nossa, se a gente for buscar na ancestralidade, tem parteiras, tem aqueles que trabalhavam com os curandeiros, com ervas, com médicos, com tudo, percebe? Na nossa família, no nosso sistema familiar, tem toda a solução. E a solução pode se fazer presente. Quando esse espírito é acolhido, é visto pela família, então ele encontra um bom lugar e encontra seu caminho. E desejar com amor que ele seja honrado, que as questões dele sejam vistas e que o destino, bom ou ruim, dele seja honrado, ou seja, seja visto e seja respeitado. Todos nós, vivos ou mortos, temos um lugar dentro da nossa família. Gente, vou encerrar por aqui. Eu entrei só para dar uma explicação. Uma verdadeira aula de o que fazer em relação aos mortos que estão na minha volta. A Eliane está aí. Eliane, bom dia. Paulo, uma dúvida. Esse espírito será sempre da nossa família? Uau, Eliane, que pergunta maravilhosa, Eliane. Essa é uma das perguntas que mais era feita lá no curso onde eu me formei. Não, Eliane, esse espírito muitas vezes ele não é da nossa família. E aí eu aproveito, eu estava finalizando, mas essa pergunta pede um pouco mais. Então eu vou dar um pouco mais aqui. Essa pergunta, ela traz uma outra questão, que é: a maior parte das conexões que nós temos com os mortos, ela aconteceu quando nós estávamos sendo gestados, ou quando nós éramos crianças. Mas isso não é definitivo e muitas vezes pode acontecer de uma conexão acontecer mesmo quando a gente é adulto. Então eu vou só dar uma explicação que vai fechar com quem assistiu a live de mais cedo, a live que não está disponível, porque só quem estava ao vivo assistiu. Lembram que ela era enfermeira? Lembram que eu perguntei para ela assim, consegue lembrar em que momento esses sons, esses problemas de audição começaram? E ela disse que ela estava no hospital atendendo tal e tal. E aí vocês lembram que eu faço uma pergunta para ela, eu digo assim, quem morreu naquele dia ou naquela noite que você ficou com pena, que você ficou com dó, que você achou que foi uma morte injusta? Então há movimentos que nos conectam a esses mortos e às vezes eles não são de nossa família. Na maioria das vezes são, na maioria das vezes também foram conectados na nossa infância. Vamos estudar mais, vamos aprender a usar essas ferramentas e a vida da gente vai ser muito melhor, muito mais tranquila, muito mais leve. O medo nos aprisiona, mas o medo pode ser o maior combustível para você fazer da sua vida algo grandioso, fantástico. Beijo no teu coração, eu vou encerrar a live de hoje por aqui.